Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o nosso encontro diário, de segunda a sexta-feira, no Momento com Deus. É muito bom ter você junto comigo aqui nesse momento em que nós compartilhamos a palavra de Deus. Eu compartilho com você aquilo que Deus colocou em nosso coração e você pode compartilhar com outras pessoas, é só mandar esse link para alguém e mais pessoas terão acesso a essa palavra. É muito bom podermos tirar esse tempinho diário para buscarmos a presença do Senhor. É muito importante nos alimentarmos da palavra para que nosso espírito seja fortalecido a cada dia. Eu te agradeço aí pela sua colaboração, pelo seu apoio. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, toque no sininho para receber as notificações aí. Estou terminando o hino da harpa. Meu primeiro hino da harpa que eu estou fazendo, uma produção minha mesmo, com todos os instrumentos aí de uma banda, e eu vou postar, no canal aí. Hoje é 29 de agosto de 2024, tive que receber a ajuda ali, dia 29 de agosto de 2024, amanhã, no máximo sábado, eu vou postar esse vídeo, então, que é a minha primeira produção da harpa cristã com todos os instrumentos. Eu já tenho muito hino da harpa no canal, aí, com voz e violão, também tocando carrom, né? Eu dividi uns vídeos lá, eu tocando teclado, tocando baixo, violão, fazendo alguma coisa assim, mas eu estou fazendo uma produção agora, eu montei meu home studio, então estou começando a produzir e amo os hinos da harpa, vou colocar muitos hinos da harpa aqui no canal. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Eu tenho que encontrar texto para falar todos os dias, né? E eu me deparei com esse texto aqui, além das mensagens que eu prego na igreja, que eu pastoreio, e, enfim, todo dia, de segunda a sexta-feira, eu tenho que ter um versículo novo para falar com vocês aqui. E eu me deparei com esse versículo e achei ele muito interessante. Paulo diz que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Enquanto Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos. A Bíblia é contraditória? Claro que não, não é, de maneira nenhuma. Paulo, ele teve uma experiência fora do corpo, ele declara, ele dá testemunho de que ele foi ao terceiro céu. E Paulo viveu experiências em uma dimensão fora da dimensão humana que nós temos aqui. Então ele tinha muita propriedade para falar acerca disso. Se você ler o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, desde o primeiro versículo, você vai ver que Paulo traça um contraponto entre a dimensão espiritual e a dimensão humana. Ele chama o nosso corpo de um tabernáculo terrestre, que quando esse tabernáculo terrestre acabar, nós temos ali uma morada eterna nos céus. Então ele começa a falar muito sobre essas duas dimensões. E é nesse sentido que Paulo declara que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Não no sentido de presença espiritual, mas no sentido de dimensão. Se você ler antes de chegar no versículo 6, ele fala assim, seria bem melhor a gente estar fora do corpo, a gente deixar esse corpo e ir para o céu. Mas nós temos uma missão a cumprir aqui. Nós temos uma vida a ser vivida aqui. O próprio Jesus, e eu amo essa passagem, em João 17, na chamada oração sacerdotal, Jesus fala, Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Ainda, eu acredito que no Evangelho de João, quando Jesus vai orientar os seus discípulos, antes da sua prisão, e ele fala, olha, eu vou ser preso, e vocês vão me abandonar, e vocês vão fugir, e eu quero que vocês entendam uma coisa, vocês vão pensar que eu fiquei sozinho, mas eu vou dizer uma coisa para alegrar o coração de vocês.
ainda que vocês me abandonem, ainda que qualquer pessoa me abandone, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mas Jesus está dizendo aqui que na dimensão humana ele estaria sozinho. Mas na dimensão espiritual, jamais ele seria abandonado por Deus. Tem um versículo que não dá nem para eu falar sobre ele aqui, eu não vou nem dizer que ele seja polêmico, mas ele é teologicamente muito profundo. Quando na cruz Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Tem algumas coisas que são espirituais que na nossa mente nós não conseguimos separar. Jesus é Deus, Pai, e Jesus é Deus Filho. Jesus 100% homem, 100% Deus. Deus não pode ter experiência de pecado, né? Ele não pode se tornar pecado. Por isso Jesus nasceu. E na cruz, ou no Getsemane, antes da cruz, quando ele fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus não está falando de sofrimento humano, de tortura. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de carregar o peso do pecado da humanidade. Esse seria o cálice, porque a Bíblia fala que Jesus se fez pecado por nós. Então, quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? De uma forma muito simplista. Eu quero dizer para você que o que ele está declarando ali é que naquele momento, né, a santidade de Deus, o Deus na dimensão espiritual, não poderia estar com ele naquele momento em que um homem sem pecado deveria pagar o preço pela nossa redenção. Segundo Adão, como Paulo descreve. Tá, é um assunto para outro vídeo, mas só para a gente entender de dimensões. Paulo está falando de dimensões. Vamos entender aqui, talvez, é claro, tem a transfiguração, mas tem outras situações também que Moisés ali na rocha, quando Deus coloca a mão na cabeça de Moisés e passa de costas, são todas experiências espirituais muito fortes, mas experiências espirituais envolvendo seres humanos comuns, e aí eu coloco Eliseu e o moço que substituiu Geazi, né, o discípulo ali que substituiu Geazi, quando aquele moço sai de manhã e vai lavar o seu rosto ali, vai cuidar da sua higiene pessoal, e ele de repente lava ali os olhos, e quando ele ergue a cabeça, ele vê o exército da Síria cercando todo lugar, e ele então desesperado começa a gritar por Eliseu, e Eliseu sai, vê aquela situação. Eu não sei se ele abraça aquele jovem, né, não sei como é que era a questão dessa socialização do pessoal naquela época, né? Na época de Jesus tinha o ósculo santo, aquela coisa toda, mas eu não sei, de repente ele coloca a mão no ombro daquele rapaz e faz a seguinte oração, Deus, abra os olhos desse moço para que ele veja. O que acontece? Aquele rapaz continuou vendo a dimensão humana, que era o exército da Síria cercando todo o local, mas ele também viu os exércitos de anjos celestiais ali, miríades e miríades de anjos cercando o local. Ele teve uma visão de uma dimensão que normalmente nós não vemos. Por isso que Paulo diz assim, olha, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes de Deus. Ele fala de dimensão. Aí, na minha Bíblia que eu li aqui, está entre parênteses, talvez na sua versão, em outras versões não esteja, mas ele fala, por isso andamos por fé e não por vista. Porque o que a gente vê, muitas vezes, é o caos. O que a gente vê, muitas vezes, são as circunstâncias que tentam nos intimidar e abalar a nossa fé. O que Paulo está dizendo é que talvez seja muito difícil fazer isso, e eu até não vou dizer que a gente precisa ignorar isso, né? A gente não, o Eliseu, quando ele faz aquela oração, antes de orar, ele não fala para o moço, não esquenta não, está tudo bem, porque não estava, né? O exército da Síria estava cercando o local, então não estava tudo bem. Então a gente olha para as situações e muitas vezes não está tudo bem mesmo. Só que aí, mesmo a visão que nós temos, ou estamos tendo naquele momento, seja uma visão perturbadora, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos olhar além disso. Nós precisamos olhar além das circunstâncias. Isso é andar por fé.
Andar por fé não é ter atitudes desvairadas e loucas. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou... Não, isso não é andar por fé. Andar por fé é você caminhar no natural, buscando os seus objetivos, que sejam eles ousados. Pense grande. Tenha planos grandes, mas caminhe humanamente, degrau por degrau, para que você possa conquistar tudo isso. E se no caminho houver uma dificuldade, e se no caminho uma luta muito grande aparecer diante da sua frente, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que nós possamos enxergar a dimensão espiritual, que é invisível na maior parte do tempo. A gente praticamente não vê. Aí você está assistindo esse vídeo agora e tem um anjo perto de você. Você não consegue ver, mas tem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então tem, só que a gente não vê. E quantos livramentos nós recebemos sem ter visto? Por isso Paulo está dizendo, não ande por vista, ande por fé. Por isso eu estou te dizendo isso agora, reverberando o que a palavra diz. Não ignore as circunstâncias, não ignore os problemas. Às vezes é difícil, às vezes é complicado, às vezes a tendência da nossa carne é desanimar. Mas quando isso acontecer, se não tiver um Eliseu para orar por você, ore você mesmo e diga, Deus, abra os meus olhos, para que eu consiga perceber, para que eu consiga discernir que eu não estou sozinho. Embora eu esteja na dimensão humana, embora ainda esteja num corpo corruptível, embora a sua presença seja algo que eu apenas sinta no meu coração, eu não estou vendo o Senhor o tempo inteiro diante de mim, na minha frente, do meu lado, mas eu consigo vê-lo nas suas bênçãos, nos seus milagres, na sua ajuda. Então faça essa oração. Às vezes as pessoas ignoram os problemas. Não, isso não vai dar nada, não tem nada a ver, não. Deus está no controle. Olha, nós precisamos olhar para a nossa vida, saber que a jornada não é tão fácil, mas saber que a presença do Senhor está conosco e Ele nos dará a vitória. Segura essa palavra aí, guarde no seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.